se volta para onde tudo começou e envia um tratado de discipulado, explicando ponto por ponto a doutrina para os irmãos que ainda estavam em Jerusalém. Essa é a carta aos Hebreus. Amém? E a carta aos Hebreus começa, lá no capítulo 1, não precisa abrir, dizendo que Jesus é a palavra. Antes se falava pela voz dos profetas, antes se falava pela voz dos anjos, agora a nossa referência não é mais profeta, a nossa referência não é mais anjo, a nossa referência não é mais a experiência pessoal de cada um, a nossa referência é Jesus, ponto. E é só por isso que Paulo é válido. Paulo é válido porque ele repete o que Jesus disse. João só é válido porque repete o que Jesus diz. Judas só é válido porque repete o que Jesus diz. E Hebreus só é válido porque repete o que Jesus disse. E diz assim em Hebreus 11: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem, porque por eles os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque o Deus os transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Pode deixar esse. Meu Senhor e meu Deus, muito obrigado, confirmando a oração do teu servo Rainer, eu te agradeço e peço que pela tua graça nós possamos entender essa Escritura, o Espírito e vida por trás da letra, e que venha produzir frutos 30, 60, 100 por um no nosso comportamento, e que possamos colocar em prática o que essa palavra nos ensina na nossa vida diária, para brilharmos como luz e sal, em nome de Jesus. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que esperam, a prova, é a convicção daquilo que se não vê. Os irmãos, a igreja sabe, que eu tenho formação acadêmica, eu sou psicólogo, os psicanalistas costumam ser extremamente ateus, e eu fui, E só que assim, a verdade, o que a gente chama, entre aspas, de verdade científica, é sempre uma verdade transitória, porque ela é verdadeira até que se prove o contrário. Vou falar de novo. Vamos supor, durante muito tempo, se acreditava que, a doença era um espírito, Depois se acreditava que a doença era um cheiro. Então, o que se fazia quando tinha uma doença? Se colocava perfume, sachês de perfume no rosto, e esse sachê de perfume protegia da doença. Na verdade, não, é só uma barreira contra os vírus infectados. E hoje se sabe, porque tem microscópio, porque não tinha microscópio na época, hoje se tu pegar uma gotícula de saliva contaminada, tu vai ver que tem coisas se mexendo, e essas coisas que se mexem produzem doença. Mas, há 500 anos atrás, era um espírito. Há 300 anos atrás, era um cheiro. E só de 100 anos para cá, de 150 anos para cá, é que se descobriu que existem seres tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu, e esses seres produzem doença. O que eu quero dizer? Que a verdade científica nunca, em hipótese alguma, é absoluta. Porque a verdade científica só é verdade enquanto se pode prová-la. No momento em que eu derrubar essa verdade, ela deixa de ser verdade e substituída por outra verdade. A verdade da fé não é uma verdade científica.
muito simples, porque a ciência ela só se baseia naquilo que é natural, e a fé fala de coisas sobrenaturais. A ciência se baseia naquilo que pode ser pesado, medido, naquilo que se pode sentir o cheiro, naquilo que tu pode tirar foto. Isso é que é a ciência. A ciência ela é limitada pela materialidade. Precisa ter uma realidade material. E essa realidade material nunca é permanente. Nunca é permanente. Por exemplo, existiam leis da física que depois que começaram a observar grandes estrelas e pequenos moléculas, perceberam que as leis mudam. As leis da física não são permanentes, porque mudam conforme o ambiente que está. Então, coisas que eram absolutas há 200 anos atrás, hoje mudaram, porque as observações chegaram. Mas nós estamos falando, quando a gente fala em fé em Deus, a gente está falando de um ser que é maior do que o universo. Se uma estrela maior que o Sol já se comporta diferente do Sol, se uma galáxia maior que a Via Láctea já se comporta diferente da Via Láctea, como a gente vai falar de alguém que é maior que o universo inteiro? O apóstolo Paulo vai lembrar um poema, quando ele encontra os gregos, ele vai lembrar de um poema que vai dizer, é nele que nós nos movemos, ou seja, nós estamos nos movendo dentro de Deus. Deus está em todo lugar. É impossível entender Deus do ponto de vista, porque não existe uma balança capaz de medir a glória de Deus. A gente estava, antes do culto, irmão Rainha estava lembrando assim, Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Não existe balança que possa medir a Shekinah de Deus. Não existe telescópio que possa medir a luz de Deus. Deus é acima de tudo. E para que nós pudéssemos nos relacionar com um ser tão grandioso, Deus, para que a gente pudesse enxergar a luz, Deus nos deu olhos, para que a gente pudesse sentir a vibração sonora, Deus nos deu ouvidos, para que a gente pudesse sentir os odores químicos, Deus nos deu olfato, para que a gente pudesse sentir as substâncias químicas líquidas e sólidas, Deus nos deu paladar, para que a gente pudesse sentir pressão, frio, calor, Deus nos deu o tato, mas para que a gente pudesse nos relacionar com Ele, não pode ser pela visão, porque Ele é maior, é uma luz inacessível, é uma luz maior que os nossos olhos podem contemplar. Para que a gente pudesse ouvir a voz do Espírito Santo, não basta ter ouvido, porque a voz do Espírito Santo é mais sublime do que qualquer onda sonora. Para que a gente pudesse sentir o toque de Deus, não adianta o tato, porque o toque de Deus é sobrenatural. Para que a gente pudesse sentir o aroma, o perfume de Cristo, não adianta o nariz, nós precisamos de algo maior que esses 5 sentidos. E Deus nos deu a fé. Só pela fé. Só pela fé. Como nós vamos tocar alguém? Como nós vamos tocar alguém que é maior do que os nossos sentidos podem sentir? Como nós vamos tocar alguém? Bem-vindo, irmão. Deus abençoe. Glória a Deus pela tua vida. Pode sentar, fica à vontade. E por isso a palavra de Deus vai dizer que é pela fé. Sem fé é impossível nos relacionarmos com Deus. E a fé não vem do nada. A fé foi dada por Deus. Da mesma maneira que Deus nos deu os olhos para que a gente veja a luz, deu ouvidos para que a gente ouça som, deu nariz para que a gente sinta cheiro, deu pele para que a gente sinta o tato,
Deus nos deu a fé para que a gente pudesse sentir